Graça e paz a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Sejam todos bem-vindos a esse momento tão importante para as nossas vidas. Estamos aqui para dar continuidade, então, ao nosso estudo, à nossa leitura, com o livro do nosso pastor Rubens Souza, O Caminho de um Vencedor. E nós estamos, então, na semana de número 3. E durante essa semana nós vamos, então, aprender sobre o pilar a fé. Nós, então, já aprendemos um pouco sobre o batismo, já aprendemos, então, sobre o dunamis. E hoje, então, nós estamos com esse pilar falando sobre a fé. Amém? E eu quero perguntar para você, como é que está a sua fé? Até onde vai a sua fé? Até onde você, então, continua acreditando naquilo que Deus ele pode fazer na sua vida? Ou até onde você continua acreditando naquilo que Deus ele é? Amém? Então vamos aprender um pouco sobre a fé. A fé move o sobrenatural. Vamos ler aqui então 1 Reis, capítulo 18, versículo 33 e 35, diz assim: Em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com águas e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam pela 3ª vez. Eles seguiram sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Amém? Então nós estamos aqui vendo um versículo sobre Elias, quando então ele está ali diante dos profetas então de Baal. E somente Elias, então, cria no Deus vivo, o Deus que nós cremos. E Elias, então, ele coloca ali a sua fé em prática. Elias, então, ele age de uma forma ousada diante daquela situação. Ele estava diante de um holocausto, diante de um altar, e ele disse para aquele povo que estava ali, para aqueles profetas de Baal, que então o Deus que respondesse com fogo, que esse seria o Deus verdadeiro. E então Elias ele diz para que eles comecem então a clamar pelo Deus deles. E eles fazem então toda essa situação. Só que em nenhum momento o fogo desceu do céu. Só que então Elias, com toda a sua fé, com toda a sua coragem, com toda a sua ousadia, ele então está ali preparando o holocausto, preparando então o altar. E ele diz para os homens que estavam ali: olha, coloque água em volta do altar, porque eu quero que encha essas valetas com água. Elias, então, quando ele tem essa atitude, ele está realmente provando e mostrando a fé que ele tinha em Deus. Como se não bastasse, então, que o fogo descesse do céu, mas ele, então, queria que enchesse aquele holocausto, em volta daquele holocausto, em volta daquele altar, as valas que estavam ali, ele queria que se enchesse de água, para realmente provar e mostrar para aquele povo que só existe um único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Só que Elias, então, ele deixa com que a fé dele ultrapasse todas as situações que ele estava vivendo naquele momento. E então ele é cheio de coragem, ele é cheio de ousadia, cheio de fé e tem essa atitude: derramem água sobre esse altar. E então, no momento certo, quando Elias, então, ele clama, o fogo desce do céu e consome aquele holocausto, que estava cheio de água em volta. Só que nessa atitude, então, que Elias ele mostra para aqueles profetas que serviam a Baal, que só existe um e verdadeiro único Deus. E Elias, então, diante da fé dele, ele faz com que isso aconteça. E todos os que estão ali entendem que só existe um e verdadeiro único, que é o nosso Deus. Amém? Elias é uma referência porque obedeceu, demonstrou ousadia e foi corajoso, mesmo com todas as circunstâncias. Mas isso tudo não foi o suficiente para levar o povo ao arrependimento. Elias precisava mais do que palavras para mover aquela nação de coração endurecido. Era necessário uma manifestação visível do poder de Deus. Elias, além de acreditar que desceria fogo, deixou claro que isto só seria possível através de uma intervenção divina. Por isso mandou derramar muita água sobre o novilho e sobre o altar, até encher a valeta com mais água.
respondendo a uma instrução do Espírito de Deus. Precisamos ser obedientes, ousados, corajosos, mas o combustível da mudança em nossas vidas é a fé. Então, olha só, Elias, diante daquela situação, Elias, então, ele queria provar, ele queria mostrar para aquele povo que existia um Deus e que esse Deus é o Deus que faria com que o fogo descesse do céu e consumisse aquele holocausto. Elias, então, ele é ousado. Aquele povo que estava lá com Elias tinha um coração endurecido, não acreditavam. Só que Elias, então, ele é obediente, ele é ousado. E a fé de Elias gera, então, um mover sobrenatural sobre aquela situação. Você precisa, então, através da sua fé, gerar aquilo que você precisa. Através da sua fé, você precisa, então, buscar no mundo espiritual as coisas que você precisa. Mas eu tenho que ter fé mesmo quando eu não estou vendo que as coisas estão acontecendo. É nesse momento que você tem que usar a sua fé. Elias não estava vendo o holocausto ser consumido, mas ele teve fé, ele foi ousado, ele acreditou. Elias, então, ele derrama água, então, sobre aquele altar, provando, então, para aquelas pessoas, para aqueles profetas de Baal, que existe um Deus que pode fazer todas as coisas. Só que a fé que Elias teve, então, moveu o sobrenatural. Deus, então, ele age através, então, da fé que Elias, ele teve naquele momento. Qual é a situação que você está vivendo na sua vida, independente do que seja, da situação, da circunstância? Continue tendo fé e acreditando no poder de Deus sobre a sua vida. A fé, ela é um pilar importantíssimo para a nossa vida como cristãos. E a fé, ela precisa estar latente no nosso coração. Nós não podemos nos esmurecer ou perder a nossa fé diante de algo que aconteceu na nossa vida, ou de algo que nós desejamos e que ainda não aconteceu. Pelo contrário, a nossa fé, ela precisa estar queimando nos nossos corações. E então, através dessa fé, mover as coisas que nós precisamos em nosso favor. Nós, então, chamamos a atenção de Deus para a nossa vida quando nós agimos com fé e ousadia diante das situações. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que não esteja acontecendo, você precisa continuar tendo fé. A fé, ela vai te levar a viver os milagres. A fé vai fazer o sobrenatural acontecer. Mas a sua fé precisa estar latente no seu coração todos os dias. Não importando a situação, não importando o momento, você crê, você acredita e você reconhece que o seu Deus pode todas as coisas e que a sua fé nele vai fazer com que as situações mudem ao seu favor. Amém? Olha só, para mover o sobrenatural, vamos aprender então com Elias. O que Elias então ele fez? A primeira coisa que nós precisamos fazer como cristãos, olha só, para mover o sobrenatural, elimine o que rouba a sua fé. Hebreus 11:1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé é um firme fundamento e sem ela é impossível agradar a Deus. A incredulidade e as dúvidas que o mundo oferece não podem te afetar. Suas dúvidas, questionamentos e indagações sobre o que crer não podem lhe roubar a fé. A fé que move o sobrenatural. Ou seja, sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que você não vê, mas você crê. Você acredita que vai acontecer. E a fé, ela move o sobrenatural sobre a sua vida. A fé é a certeza que você tem que se chegou uma enfermidade, essa enfermidade ela vai sair no nome de Jesus. A fé é a certeza que você tem de que você vai viver dias melhores, que a esperança ela vai brotar dentro da sua vida, dentro da sua casa, da sua família. A fé é a certeza que você tem de que o seu casamento pode ser restaurado. A fé é a certeza que você tem, que você chama então a existência, aos milagres, a transformação, a libertação. É crer no poder que Deus ele tem para então o sobrenatural acontecer sobre a sua vida. Mas como é que está a sua fé?
A sua fé, ela vai mover o sobrenatural. A fé de Elias, então, move aquela situação. E ele, então, elimina da vida dele o que rouba a fé dele. O que é que pode roubar a sua fé? Você precisa, então, eliminar essa situação para que você viva o sobrenatural. Olha só, não alimente os ladrões da fé. Como? O que são esses ladrões da fé? Circunstâncias e ansiedades, elas não podem mudar sua realidade atual. O impossível que o medo lança sobre sua mente não é real. Afaste-se dos seus pensamentos, ouça a voz de Deus que diz, não temas. Então você precisa eliminar os ladrões que roubam a sua fé. Não alimente as situações que minam a sua fé, que faz você ficar enfraquecido, que vai roubando a sua fé aos poucos. Situações, ansiedades, medos, dúvidas, tudo isso são ladrões que tentam então tirar de nós a nossa fé, os pensamentos que chegam até a nossa mente. Você não pode deixar que essas situações então tire a sua fé, mas você então precisa ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, encher o seu coração e o seu espírito de ousadia, de coragem e romper em fé diante das situações que chegaram até você. Amém? Porque Deus, ele diz para você, não temas. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele sempre vai dizer para nós, não temas. A voz do nosso Deus vai sempre trazer para nós encorajamento. Quando chega, então, uma voz diferente disso, você precisa eliminar, porque isso é o inimigo, o nosso adversário, tentando roubar a nossa fé. Não seja intimidado por pessoas e suas palavras desmotivadoras. Cerque-se de pessoas que te impulsionam. Não dê ouvidos a Satanás. Seu passado passou. Creia no que a Bíblia diz sobre quem você é. Satanás é o ladrão da fé. E somente a fé move o sobrenatural. Então você não pode ser intimidado por palavras que pessoas muitas vezes lançam contra você, tentando te desmotivar, tentando então parar a sua fé, parar os seus sonhos. Você não pode então limitar a sua fé a esse tipo de situação, mas você precisa crer naquilo que Deus pode fazer por você. Satanás, ele é uma das pessoas mais interessadas, o ser mais interessado em roubar a sua fé é Satanás, porque ele sabe que sem fé você vai perder tudo aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Sem fé você não vai ultrapassar os limites. Então ele é o mais interessado em roubar a sua fé. Então ele usa situações, ele usa então pessoas para tentar roubar a sua fé. Circunstâncias. Mas quando essas situações, essas circunstâncias chegarem, você precisa continuar acreditando e tendo fé para que então o sobrenatural venha se mover em seu favor. Então não deixe que o diabo roube a sua fé, mas alimente a sua fé. Alimente pensamentos bons, acredite no que a Bíblia diz a seu respeito. E a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então creia nisso, acredite nisso e rompa a sua vida e os seus dias em fé. Amém? Segundo ponto que nós vamos aprender aqui. Creia que Deus continua realizando impossíveis hoje. Abacuque 3:2 diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus continua sendo o mesmo Deus. O Deus que fez o fogo descer do céu e consumiu aquele holocausto diante de Elias e diante daqueles profetas de Baal, é o Deus que nós servimos hoje. E Ele continua realizando coisas impossíveis. Ele continua fazendo os milagres. Mas para isso você precisa mover em seu favor através da sua fé. Gerar então o sobrenatural. Buscar então os milagres através da sua fé. Porque o nosso Deus continua fazendo o impossível acontecer. Ele é o mesmo, seu poder não mudou, seu espírito não mudou. O mesmo poder que estava em Elias, o mesmo poder que estava em Jesus,
O mesmo poder que estava nos apóstolos está aqui, se move em nós e através de nós. É o mesmo poder, é o mesmo Espírito que agiu na vida de Elias, que agiu na vida de Jesus, que agiu na vida dos apóstolos. É o mesmo poder que age na minha vida e na sua vida. Mas você precisa crer, você precisa ter fé, exercitar a sua fé diante das situações que chegam até você. A fé gera certezas, como gerou em Elias, a certeza de que Deus queria realizar por meio de sua vida e ministério. Não adianta você ter ousadia, coragem, obediência, se lhe falta fé. Pois somente a fé leva à manifestação do sobrenatural. Então, não adianta você só ter a coragem ou só ser obediente, você precisa ter a fé. E a sua fé, ela precisa ser ousada, você precisa então colocar ela em prática, para que mova o sobrenatural em seu favor. Se Elias, diante daquele momento, ele tivesse ficado com medo, ele tivesse se escondido, aquele holocausto não teria sido consumido. Só que Elias, ele se posicionou. Elias, então, ele teve coragem, ele colocou a fé dele para fora e gerou o sobrenatural. Então você precisa colocar a sua fé para fora, você precisa então lançar palavras boas, você precisa então alcançar aquilo que você necessita pela fé. E então os milagres vão sendo gerados. Você precisa ter a certeza de que Deus pode fazer através da sua fé. Amém? Terceiro ponto que nós vamos aprender aqui, para viver o mover sobrenatural, exerça a sua fé. João 14:12 diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores. Olha só as palavras de Jesus para a nossa vida. A nossa fé vai fazer coisas grandes, coisas maiores. Mas será que você tem exercitado a sua fé? Será que você acredita naquilo que Deus pode fazer através da sua fé? Você crê que se você colocar a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado? Você crê que através da sua fé, pessoas podem ser libertas, restauradas, através das suas orações, das palavras que você então direcionar para a vida dessas pessoas? Jesus, ele disse que obras então maiores nós faríamos. Mas onde está a nossa fé? Tenha fé, acredite, exerça a sua fé. A fé sem ação é morta. Várias situações na sua vida são oportunidades de você crer e exercer fé. Deus quer que cresçamos na intimidade com Ele. A fé que move o sobrenatural. Deus te chama para fazer escolhas de fé. Não só acredite, mas mova-se no sobrenatural. Através dos dons e a autoridade ortogada por Jesus, você pode realizar sinais e maravilhas e viver os milagres de Deus em sua vida e através de sua vida. Através daquilo que Jesus, então, ele deixou para você. Você pode, então, ver os sinais, os milagres acontecendo através da sua fé. Amém? Deus não quer que eu e você tenhamos apenas conhecimento das experiências sobrenaturais dos heróis da fé, das gerações anteriores, mas Ele deseja que sejamos inspirados a ponto de vivermos e registrarmos nossa própria história de avivamento. Então Deus não quer que a gente só fique olhando e admirando o que aconteceu com os heróis da fé, mas Deus, Ele quer que então nós geremos então a nossa fé e vivemos então os nossos milagres e então também deixemos um legado, uma história que quando as pessoas se lembrarem, elas também vão dizer: aquela pessoa era uma pessoa de fé, ela tinha fé, aquilo aconteceu por causa da fé. Então você precisa pegar essa fé que está aí dentro de você e começar então a gerar os milagres e viver o mover sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Você tem exercitado fé em sua caminhada ou você tem perdido as oportunidades que Deus tem te dado? O que você vislumbra em sua vida parece algo impossível? Que sejamos fortalecidos e encorajados diante da notícia ruim ou das preocupações com o futuro. Que nossos medos e ansiedades não roubem nossa fé e esperança. Então, olha só, você tem exercitado a sua fé na sua caminhada? Exercite a sua fé.
Você precisa então acreditar e crer que o impossível pode acontecer. Você só precisa então ter fé. Obedeça, seja ousado e tenha coragem. Vença o medo, o silêncio e o desconhecido. Ative sua fé para viver o sobrenatural. Amém? Então você precisa obedecer, ser ousado, ter coragem, arrancar o medo. O medo não pode fazer parte da sua vida. O diabo quer que você tenha medo, mas Jesus, ele quer que você tenha coragem, ele quer que você avance em fé. Então avance em fé. Peça para que Jesus ele ative a sua fé, para que você possa romper e avançar, mesmo diante das situações difíceis, mesmo diante do dia ruim, mesmo diante da notícia ruim. A nossa fé, ela não pode só estar baseada em momentos bons, em coisas boas, mas a nossa fé ela precisa ser uma fé que tem estabilidade, que independente do que esteja acontecendo, eu tenho fé e eu creio, e nada vai arrancar a minha fé de mim, mas eu vou então continuar avançando, vou então continuar prosseguindo para aquilo que Deus ele tem para a minha vida, e eu vou romper em fé, gerando então os milagres, movendo então o sobrenatural através da fé. Amém? Aqui então nós temos um espaço para anotações, para que você possa então anotar. Descreva aí, tem um momento então com o Espírito Santo. Mova então a sua fé. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, que você possa então continuar acompanhando conosco esse devocional, o caminho de um vencedor. Então, estruture os pilares da sua vida. Estruture a sua fé e continue avançando para aquilo que Deus ele tem para você. Amém? Que Deus ele abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Até mais.